Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista da Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Esse é mais um episódio do AND Informa. No programa de hoje, a gente vai começar com a pauta de como que o Centrão se assanha por disputas por cargos na Fundação Nacional de Saúde. Porque após ter aprovado a recriação da Funasa, um órgão vinculado ao Ministério da Saúde responsável por promover ações de saneamento e proteção da saúde, lá no dia 1º de junho, o governo federal precisa decidir quais partidos do Centrão serão agraciados com cargos e benefícios. Nos últimos dias, a crise política tem se agravado com as disputas pelas 27 superintendências da Fundação. Inicialmente, os cargos foram prometidos para o Republicanos, uma das siglas do Centrão que reivindicou a Fundação. Depois, o governo comprometeu-se com a entrega dividida para o Republicanos e também para o PSD. Agora, o União Brasil também disputa uma fatia da Fundação. No dia 26 de setembro, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi cobrado por parlamentares do PSD pela decisão dos cargos. Lá atrás, em junho, o governo havia prometido entregar os cargos até o dia 14 de agosto, mas prorrogou para o dia 15 de setembro. Até agora, não houve a decisão. A verdade é que não importa para quem o governo entregue ou como seja feita essa mesma divisão, nenhuma das siglas ficará inteiramente satisfeita com o resultado. Essa disputa desenfreada ocorre poucas semanas após a entrega de outros cargos por parte do governo para o Centrão. Foi assim com o Ministério dos Esportes, entregue a André Fufuca do Progressistas, e foi assim também com o Ministério dos Portos e Aeroportos, passado ao parlamentar Silvio Costa, do Republicanos. No mesmo sentido, foi mantido o orçamento secreto, também ao agrado dos parlamentares. Em outras palavras, é a manutenção da velha política do toma lá da cá, baseada em agradar ao máximo os interesses do Centrão para garantir a aprovação de medidas e reformas. No caso de Luiz Inácio, essa entrega serviu para garantir a aprovação das medidas favoráveis às classes dominantes, como foi o novo arcabouço fiscal e também a reforma tributária. Mas toda essa entrega falhou em barrar a aprovação de medidas contrárias à credibilidade do governo oportunista e também do interesse das massas populares, como foi o caso do marco temporal. A nossa próxima pauta é a operação contra um general da reserva das Forças Especiais do Exército Reacionário. O general da reserva, Ridalto Lúcio Fernandes, foi alvo de um mandato de busca e apreensão hoje, no dia 29 de setembro, durante uma operação que busca investigar as ligações do militar reacionário com a bolsonarada do 8 de janeiro. O general Ridalto participou dos episódios e é suspeito de ter sido um dos articuladores das manifestações golpistas. O general também é parte das Forças Especiais, os chamados Kids Pretos, destacamento do Exército Reacionário especialista em operações de guerra irregular e também de operações de sabotagem, incentivo à insurgência popular, inteligência, fuga e evasões. A investigação suspeita que Ridalto teria ligação com elementos que atuaram na abertura de escotilhas no teto do Congresso Nacional para facilitar o acesso dos Galinhas Verdes aos interiores do prédio. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, Ridalto também teve o celular, a arma e o passaporte apreendidos, e os bens e ativos bloqueados. O general Ridalto Lúcio não é o primeiro Kid Preto que atuou no sentido de tentar precipitar uma intervenção militar do Exército Reacionário. Diversos outros militares das Forças Especiais, educados nos currículos golpistas e contra-insurgências das Forças Armadas Reacionárias, currículos esses moldados pelo Pentágono e pelo imperialismo yankee, tentaram, ao longo do ano passado, pressionar o alto comando das Forças Armadas e acelerar os planos de um golpe militar, chocando-se assim com a atuação dos generais da ativa que buscavam seguir a própria tática e a própria estratégia para o seu próprio modelo de golpe. Foi o caso, por exemplo, do coronel Elcio Franco Filho, que apelou em um áudio pela mobilização de 1.500 tropas das Brigadas de Operações Especiais de Goiânia, um dos batalhões das Forças Especiais, para desatar o golpe. E também do general Mário Fernandes, que enviou mensagens ao ex-comandante do Exército, Freire Gomes, em clamor por uma ruptura institucional. Esse elo em comum entre os Kids Pretos, os militares das Forças Especiais, não é uma mera coincidência,
e também não é resultado ali de conversas entre colegas de turma. Os kids pretos atuaram, na verdade, perfeitamente dentro da doutrina que lhes foi ensinada dentro da caserna. E, para culminar o golpe, tinham claro conhecimento das técnicas militares e demais meios necessários. Era claro, para os golpistas mais apressados, a necessária intervenção desse setor. Mas não eram esses os planos do alto comando das Forças Armadas. Tentando manter o controle da tropa e obedecendo à ordem do imperialismo norte-americano de não produzir uma ruptura institucional, os generais da ativa pretendiam mesmo era deixar a coisa rolar, organizar os acampamentos para disputar a liderança do movimento com Bolsonaro e a extrema-direita, para logo, em conluio com a Rede Globo, desmoralizar o ex-presidente reacionário como corrupto. Na nossa próxima pauta, a gente vai falar de como o governo do Luiz Inácio tem buscado um aval do Tribunal de Contas da União para cortar o orçamento da saúde. Hoje, no dia 29 de setembro, o governo de Luiz Inácio enviou ao TCU um pedido para reduzir o orçamento da saúde para um valor abaixo do mínimo constitucional. O corte proposto é de 20 bilhões e foi feito sob a alegação que, sem ele, os outros ministérios poderiam sofrer um apagão. Essa aberração só é possível pela obrigatoriedade em não ultrapassar os limites orçamentários impostos através do arcabouço fiscal, medida que foi elaborada e aprovada pelo próprio governo. Caso aprovado esse pedido, que é decorrência direta, como falado, do arcabouço fiscal e da busca desenfreada tanto de Luiz Inácio como do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo déficit zero, cairia por terra o orçamento mínimo constitucional para cada ministério. Para cumprir com os compromissos das classes dominantes, tem se cortado até mesmo desses serviços básicos dos quais as massas populares dependem, como é o caso da saúde. Há semanas atrás, havia um debate no Congresso promovido pelo líder do PT no Senado para cortar também o piso mínimo do Ministério da Educação. O TCU recusou o pedido do governo, afirmando que seria um descumprimento das atuais regras fiscais. Porém, não é para favorecer o povo que os contadores recusaram a medida, mas sim para dar estabilidade para os investidores do capitalismo burocrático. Agora, o governo de Luiz Inácio busca a autorização do Congresso Nacional para pagar um piso menor para a saúde. Enquanto o governo oportunista alega dificuldades orçamentárias que comprometem o pagamento do mínimo para a saúde e a educação, enchem os bolsos do latifúndio de forma irrefreada. A gente viu isso no Plano Safra, aprovado com um montante de 364 bilhões do dinheiro público entregue ao latifúndio. A gente viu isso também na aprovação do dia 30 de agosto da política de desoneração da folha de salários para 17 setores da economia até 2027, uma medida que já existia e foi mantida até o ano de 2027. Trata-se, portanto, de uma grave ameaça de ataque aos direitos do povo. Seja como for, a tendência que se mantém é que se busque uma manobra com o Congresso para manobrar os planos de romper os pisos mínimos, tanto da saúde, no plano concreto de hoje, mas também da educação. A gente passa agora para a pauta das investigações contra o Renan Bolsonaro, que apertam o cerco contra Jair Bolsonaro e a sua família. Renan Bolsonaro está sob investigação por ter usado documentos com informações falsas de sua empresa para obter um empréstimo bancário que até hoje não foi pago. Nesse esquema de calote, o instrutor de tiro e ex-assessor Maciel Carvalho também é investigado por participação. As suspeitas foram levantadas sob uma declaração de faturamento assinada pelo próprio Renan Bolsonaro, que registrava o valor de 4,6 milhões da Bolsonaro JR Eventos e Mídia para o período entre julho de 2021 e julho de 2022. Na época, a empresa estava no nome do filho do ex-presidente. Segundo as investigações, a declaração foi usada como forma de conseguir a liberação de um empréstimo bancário que, como já falado, não foi pago até hoje. Não é a primeira vez que Jair Renan e Maciel são investigados por crimes de corrupção. No dia 24 de agosto, ambos foram alvos de mandato de busca e apreensão durante as investigações contra um grupo, do qual ambos eram suspeitos de participar, investigado por estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Com as investigações,
o cerco contra Bolsonaro e sua família, erguida sobre essa monumental pilha de casos de corrupção envolvendo o clã, se aperta. Esses casos envolvem ainda personalidades de extrema-direita e até mesmo militares. Antes de Renan, seu irmão Flávio Bolsonaro já havia sido queimado pelo possível envolvimento em um esquema de laranjas entre os anos 2020 e 2021. Já nos últimos meses, Bolsonaro foi esturricado pelo envolvimento em esquemas de fraudes de cartões de vacina e no famigerado caso das joias. Além, claro, da perda da credibilidade pela agitação golpista de extrema-direita. Nesse cenário, os setores da direita tradicional, tanto civil e militar, buscam ao máximo aproveitar-se da desmoralização de Bolsonaro para os seus próprios interesses. É o caso, por exemplo, dos militares do alto comando, que buscam, sob louvores do monopólio de imprensa, desvencilhar a imagem do capitão do mato da instituição militar, tanto no âmbito da agitação golpista quanto na corrupção desenfreada. Acontece que entre a cobra e a serpente não existe diferença alguma. A corrupção que assola a família Bolsonaro e suas personalidades próximas, geralmente de extrema-direita ou mesmo militares, assola também a caserna. Nos últimos anos, foram diversos os militares envolvidos em casos de corrupção, às vistas de toda a nação. Os esquemas iam desde contratos sem licitação, como o caso do coronel Jorge de Vério no Ministério da Saúde e também do general Braga Neto na intervenção militar, aqui no Rio de Janeiro, em contratos sem licitação, tentativas de enriquecimento ilícito montadas sobre grave repressão em cima do povo, até também a corrupção na compra de vacinas promovida pelo tenente-coronel Elcio Franco Filho e também esquemas com os magnatas do garimpo, coordenados pelo tenente-coronel Alves Pinto e também pelo general Carlos Mansur.